Quando a gente fala de hemostasia, é importante eu entender que hemostasia é um fenômeno fisiológico normal, ou seja, é normal, não é nada patológico. Deixa eu voltar para a minha canetinha vermelha aqui. De defesa diante de uma agressão vascular com extravasamento sanguíneo. Então, hemostasia é um evento fisiológico normal que visa te proteger para que você não sangre em excesso. Eu preciso de competência vascular para ter uma boa resposta, ou seja, eu preciso dos vasos sanguíneos, certo? Eu preciso aqui dos elementos celulares do plasma, as famosas plaquetas, que todo mundo já sabe aí, que tem tudo a ver com o processo de coagulação. E eu preciso também das famosas proteínas pró-coagulantes do plasma, famosos fatores de coagulação. E ainda eu preciso de um último sistema que é muito importante, para aí sim evitar uma patologia importante, que é o efeito ou o sistema fibrinolítico. Lítico é quebra, que vai quebrar o coágulo, dissolvendo aí, evitando o quê? Coagulação intravascular. Então eu preciso que tudo isso aqui funcione de maneira equilibrada, porque senão eu posso ter alterações na coagulação, tanto para mais quanto para menos. Independente qual seja, elas podem ser catastróficas. Memorizem 3 etapas da coagulação, que são bem diferentes. A primeira etapa, que é conhecida como etapa vascular e plaquetária, que eu vou ter o quê? Efeitos vasculares e plaquetários. Eu tenho a segunda etapa, que é a fase de coagulação, aí sim eu tenho a formação de coágulo propriamente dito, e por fim a fase fibrinolítica, que vai dissolver esse coágulo. Nosso sangue está circulando no interior de um vaso, certo? A partir do momento que eu tenho um corte na minha pele aqui, por exemplo, o primeiro mecanismo de defesa é a vasoconstrição. O meu organismo vai contrair o vaso, porque se ele contrai, obviamente chega menos sangue ali e eu já estou ajudando na hemostasia. Que ao fazer isso aqui, pensa que o sangue está circulando aqui dentro, ó. Acompanha comigo aqui. Na hora que eu tenho um corte, o sangue vai extravasar aqui para o tecido conjuntivo e vai sinalizar a agregação plaquetária, certo? Não adianta nada a plaqueta chegar se ela não aderir à parede do vaso. E para aderir eu preciso de fator 8. É por isso que essa fase primária, ela é também chamada de fase vascular, porque o vaso contrai, eu tenho efeitos vasculares, e também fase plaquetária, porque eu tenho ali os efeitos das plaquetas, que é chegar e aderir, fazendo um tampão hemostático primário, que ele não é nada forte. E aí, pessoal, é basicamente isso aqui, ó. Lesei vaso, contrai o vaso, o colágeno ali vai ativar as reações plaquetárias, plaqueta começa a chegar, mas plaqueta precisa aderir, formando o quê? Tampão hemostático primário. Até então eu não tenho a formação de quem? De fibrina, que vai acontecer na fase de coagulação. Na fase de coagulação, eu vou ter conversão aqui do fibrinogênio em fibrina através da trombina, e a fibrina vem depositar aqui em cima desse emaranhado todo de plaqueta. Agora eu tenho coágulo, porque agora eu tenho fibrina fazendo o quê? Pum! Segurando aqui, ó. É muito mais estável. Se eu perguntar para você, e agora eu tenho certeza que você vai entender qual que é a diferença, então, de um antiagregante plaquetário, no caso do AS, porque ele está impedindo que as plaquetas agreguem, então ele está atuando na fase 1, de um anticoagulante como o Marevan, que é um competidor da vitamina K, e eu já falei com vocês que a vitamina K é a base para a síntese dos fatores de coagulação. Então, se compete, eu tenho menos vitamina K disponível e, consequentemente, eu tenho menos fator de coagulação. Então, o Marevan, ele acaba sendo o quê? Um anticoagulante. Embora o antiagregante e o anticoagulante tenham o mesmo efeito de não deixar coagular, eles atuam em vias diferentes, certo? Fez sentido aí para você?
Então é isso que eu preciso que vocês saibam, é só isso, fase primária, fase secundária e por fim a fase fibrinolítica, que é para prevenir, como eu adiantei para vocês, a coagulação intravascular. Então vai remover aquela fibrina em excesso e o sangue volta a fluir normalmente, seguindo aí a homeostasia, já num conceito de equilíbrio.